Meus queridos, graça e paz, mais uma vez estamos aqui com o nosso estudo da Palavra de Deus e hoje nós queremos falar um pouco sobre a atitude de Rube, sobre o incesto cometido por esse rapaz contra o pai. Então o nosso título hoje é Rube comete incesto. Jacó foi morar além da terra, além da Torre de Éden, depois da morte de Raquel. E Rube teve uma ideia muito maluca, teve relação com Bila, a concubina de seu pai. Imagina a decepção que o pai teve com esse filho. O capítulo 35, verso 22 do Gênesis vai descrever isso. E em Deuteronômio 22:30 está escrito: nenhum homem tomará a sua madrasta e não profanará o leito de seu pai. Um pecado que traz maldição e que vai permanecer enquanto não houver um arrependimento, não houver um conserto. Em Gênesis 49, verso 3 e 4, diz o seguinte: Rube, tu és o meu primogênito, a minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder, impetuoso como a água, não será mais o mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai e subiste à minha cama. Veja que coisa interessante. Por causa disso, ele perdeu o direito de primogenitura. No Antigo Testamento, quando o pai falecia, o filho primogênito assumia a direção da casa. E para assumir tal responsabilidade, o primogênito tinha que ser digno e podia perdê-la por causa de iniquidade. Sob a lei de Moisés, o primogênito era considerado como pertencente a Deus e ele recebia uma porção dupla, da partilha da posse do pai, conforme nós vemos em Deuteronômio 21:17. Morrendo o pai, ele era o responsável pelo cuidado da mãe e das irmãs. Pois bem, Rube perdeu o seu direito de primogenitura. Esse direito foi dado a José, ou seja, aos seus filhos, conforme nós vemos em 1 Crônica, no capítulo 5, verso 1 e 2. O texto diz: quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois era o primogênito, mas por ter profanado o leito de seu pai, deu-se a primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que na genealogia não foi contado como primogênito. Judá, na verdade, foi poderoso entre seus irmãos, e dele veio o príncipe, porém, o direito da primogenitura foi de José. Então, como nós podemos ver, houve disciplina, e como dizem alguns, que a maldição não existe. Quando há pecado e não há arrependimento, há punição, e esta é uma forma de punição, como nós acabamos de ver, Dependendo do tipo de pecado cometido, a maldição ela pode se transmitir, como nós vemos, por exemplo, em Deuteronômio 34, verso 7, que guarda a misericórdia
1000 gerações, e que perdoa a iniquidade, é a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Há aqueles que dizem que apenas o livro do Êxodo fala isso, no 20, verso 5, mas nós vemos que não é. Há outros textos que dizem. Levítico 20, de 1 a 5, diz que quando o homem der de seus filhos para Moloque, deveria ser punido com morte. Se o povo não fizesse, Deus o faria. Então, o que é que nós encontramos no texto? Diz o texto: disse mais o Senhor a Moisés: também dirás aos filhos de Israel, qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que der de seus filhos a Moloque, será morto. O povo da terra o apedrejará. Voltar-me-ei contra esse homem, e o eliminarei do meio do seu povo, porquanto deu de seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Se o povo da terra fechar os olhos para não ver esse homem, quando der de seus filhos a Moloque, e não matar, então eu me voltarei contra esse homem e contra a sua família, e eliminarei do meio do seu povo, com todos os que após eles, nota bem, com todos que após eles se prostituem com Moloque. Deus está dizendo que ele destruiria o homem que desse de seus filhos a Moloque, que o povo deveria corrigir, levar esse homem à pena capital. Se eles não fizessem, Deus o faria. E aí a coisa piora, porque ele diz que a família também entraria junto com aqueles que após eles se prostituíram. Nota que se o mal não fosse tirado, até a família daquele homem pagaria pelos pecados cometidos, e os que após ele estivesse concordando, tivesse a mesma aprovação. A família e o povo seria punido, como nós vemos, por exemplo, em Números 14, verso 18. O Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Novamente outro texto reafirmando isso. Então, como dizer que isso não existe, não é? Pois bem, será que essas pessoas realmente têm observado a leitura correta do texto, têm levado em conta o que o texto diz? Pois bem, Deuteronômio 5 e 9, não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Mais um texto, né? Então, a família acabaria sofrendo as consequências por causa do chefe que desse de seus filhos a Moloque. Meus queridos, a palavra de Deus é muito clara, que o pecado, ele traz maldição. Rubem teve a ideia ruim, infeliz, de ter relação com a concubina do pai. E a Bíblia proibindo, como nós lemos, era um pecado que tinha como consequência maldição, se não houvesse arrependimento. E como consequência,
ele perde o direito de primogenitura que são dados aos filhos de José. Jacó não deixou barato e pronunciou essa palavra, tirando o direito dele e dando aos filhos de José. Então fica aqui esta palavra para a nossa meditação. Que Deus o abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus.